Opa, fala bom, meu nome é Arthur. Tranquilidade, meu nome é Pablo. E hoje estamos aqui em mais um podcast Papo de Aluno. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante que está sendo comemorado nesse dia, atualmente aqui pra gente, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E hoje estamos com os dois belos convidados, Rodrigo Campos, Débora Cardoso, nossa Amanda Cardoso. Amanda Cardoso, me desculpa. A nossa pedagoga daqui da escola no turno vespertino e o professor de história aqui do turno vespertino. Bom, pessoal, né, que está assistindo. Bom, a gente queria estar falando sobre a parte histórica desse dia, né? Como é que esse dia surgiu, de onde veio a inspiração para esse dia, e também falar sobre uma das figuras principais que inspiraram a criação dessa data, que foi Zumbi de Palmares. Então, durante muito tempo, né, se utilizou o dia 13 de maio para comemorar a abolição, né? E o movimento negro ele resistiu a essa data por conta de uma série de mazelas que permaneceram, né? E também você coloca assim, você transformava com essa data em heroína da luta contra a escravidão a princesa de um imperador que governou de forma escravista o Brasil, né? Então o movimento negro lutou contra isso. E a data de 20 de novembro, ela é uma data que representa muito melhor a luta histórica do povo negro, porque ela é a data onde o líder do maior quilombo do Brasil, então quilombos eram a marca dessa resistência, né? Então o povo negro nunca aceitou ser escravizado, lutou como pôde. E o maior quilombo do Brasil, que eram os lugares onde eles iam se proteger após a sua fuga, né? E também se organizavam para poder libertar outros negros escravizados, né? Então nesse quilombo surgiu a liderança do Zumbi dos Palmares, né? Que conseguiu ali, que estremeceu, matou de raiva muitos fazendeiros escravistas naquele momento que não conseguiam, não admitiam ter aquilo como exemplo de liberdade do povo negro, né? Até que um mercenário bandeirante juntou um exército de mercenários, recebeu o dinheiro dos fazendeiros, conseguiu derrotar o quilombo, capturou Zumbi, assassinou ele na data do dia 20 de novembro, né? Então 20 de novembro é a hora da gente lembrar desse herói. Esse herói que ele tem essa marca que é histórica do movimento e que representa toda a luta do povo negro, todo o sangue derramado para que ele pudesse escrever a sua própria história com liberdade. Teve algum sucessor, além dele, depois que ele morreu, que Não, puxou esse movimento? o quilombo dos Palmares foi dizimado depois da morte dele. Os principais líderes foram executados e o quilombo foi desmanchado. Agora falando mais pra frente, a gente queria falar um pouco também sobre a cultura e a identidade afro-brasileira, né? Porque a cultura afro-brasileira, ela teve muita influência em muitas coisas da nossa vida. Muitas pessoas pensaram, não tiveram quase nada. Claro que teve. A gente, por exemplo, na alimentação, na cultura em geral, por exemplo, em ruas, na nossa história, em qualquer parte que você olhar, você vai ter alguma influência sobre. E a gente queria saber um pouco sobre essa exploração, né? Alguns exemplos de música, dança, culinária que você poderia citar e etc. É muito interessante a gente pensar nessa questão da cultura brasileira, porque a cultura africana ela é matriz da cultura brasileira, né? Então, assim, é impossível você pensar a cultura brasileira sem você pensar a presença do povo negro aqui, né? Então, esse é o ponto principal. E essa influência cultural, ele também é uma expressão da vitória dessa resistência, se você for pensar. Porque ao longo, assim, no Brasil pós-escravidão, assim, vamos dizer que o Brasil entre a escravidão e a Constituição Cidadã de 1988, foi uma tentativa das elites brasileiras sempre de embranquecer o Brasil. Então a cultura negra sempre foi marginalizada, né? Quando a Lei Áurea, que acaba com a escravidão, para ser a mão de obra brasileira, começa a trazer trabalhadores brancos, porque não se admitia que esses trabalhadores fossem negros. A elite brasileira, ela acreditava que poderia embranquecer a população brasileira, né? E hoje em dia, né, a maior taxa, né, no Brasil, não são brancos, são negros, São né? negros. Isso que é mais engraçado. Porque a tese deles estava errada, estava equivocada, do ponto que eles tinham uma tese
de que o negro ele era inferior geneticamente. Então, se você trouxessem brancos para se misturar aqui, a população negra iria desaparecer. Essa era a tese dele. Só que, ao contrário, a maior parte das características fenotípicas do negro são superiores. Por Então, isso elas que, prevalecem. depois que aconteceu a Lei Áurea, a gente teve o surgimento das favelas. Sim, que o negro vai ser excluído. Ele vai ser excluído. E aí entra o processo de marginalização da sua cultura. Então, toda a cultura negra, e é muito legal para a gente trazer esse debate, porque, por exemplo, hoje, né, e a gente vê um processo de marginalização do funk, por exemplo. Ah, mas aí que funk, é coisa disso, é aquilo, olha a letra, não sei o quê. Mas não é o funk. O samba foi marginalizado lá atrás, a capoeira foi marginalizada lá atrás. Então, sempre que o negro buscou uma expressão cultural que ia ganhando a população, essa cultura era marginalizada. E essa cultura foi prevalecendo, mesmo sendo marginalizada. Bom, uma frase, né, de uma música, né, dos Racionais, no caso, dos Racionais, é que, bom, fala que hoje em dia o branco quer ser negro, entendeu? E é realmente, entendeu? Hoje o branco se identifica como negro, ele quer, entendeu? Ele gosta daquela cultura. Então, meio que serve de inspiração hoje em dia. Se você for pegar as principais músicas dos países que tiveram, que participaram dessa diáspora negra, né, que os negros vieram, as músicas mais populares, elas têm uma origem negra. Em algum momento tentam embranquecer, né? Então você vê blues, jazz lá nos Estados Unidos, aí o próprio rock and roll, então os primeiros músicos do rock and roll eram negros. Aí depois, quem que vai ser o rei do rock? Elvis Presley. Então aquela tentativa O rei de do pop embranquecer. era um negro. Era um negro, que é isso? Mas aí foi doença. Aí... Mas você vê que teve uma tentativa de embranquecer. No Brasil, o samba, aí tem o rap, tem o funk. Então, a cultura negra ela é muito forte e ela é muito presente. Ela está presente em tudo. Uma coisa interessante, né? Então, os negros, a religiosidade negra foi marginalizada. Aqui no Brasil, muitos que vinham eram de origem iorubá, que vai dar origem às religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda. E aí, para esses negros conseguirem cultuar os seus deuses, eles transformavam esses deuses nos santos católicos. Então o cara estava lá com uma imagem de Jesus Cristo, mas na verdade ele estava lá para Oxalá. E aí, sexta-feira, e aí Jesus Cristo era de fato identificado a Oxalá para os negros. Sexta-feira é o dia de Oxalá. Se você vai em Salvador, a primeira capital brasileira que tem uma forte presença negra, na sexta-feira as pessoas vão de branco na missa, porque branco é a cor de Oxalá. Então a cultura negra ela penetrou. E esse é o símbolo da vitória. Né? De forma velada, ela foi ganhando a sociedade. E aí, se me permite, levando para essa parte pedagógica, foram muitas lutas, né? A primeira lei forjada no sangue, na raça, por vários representantes, grupos de movimentos. E em 2003 foi implementada uma lei, a Lei 10.639/2003, que é o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, foi preciso ser implementada uma lei para que vocês, hoje, enquanto estudantes, né? Uma grande luta. Através de muitas lutas, muitas resistências, para que vocês pudessem ter acesso a essa história que o professor Rodrigo, né, enquanto historiador, está fazendo um breve relato aqui. Porque até então, a história do povo africano, a história do povo afro-brasileiro era contada a partir de um viés escravocrata, né? Não era legitimado a luta, a cultura, as potencialidades, toda essa potencialidade que o povo, essa riqueza, né, cultural que o povo negro tem. Então, só era enfatizado o lado escravista, o preto enquanto escravo. Os livros de história só tinha aquelas imagens, né, dos negros nas correntes, e não era passado a cultura, o tanto de contribuição que o negro africano escravizado, que é importante quando a gente fala escravizado, de entender que esse termo ele também tem uma simbologia,
que eles não foram escravos, eles foram escravizados, tirados à força de seu país para ser escravizados no Brasil. Então é importante também a gente lembrar desses marcos históricos de políticas afirmativas que trouxeram essa oportunidade de estar discutindo essa temática nas escolas a partir de um viés, né, que não seja eurocêntrico, e tá podendo problematizar com vocês e tá desmistificando também a famosa democracia racial, que por muito tempo, já que nós vivemos passivamente em direitos iguais, não precisa discutir sobre. Nós temos uma democracia racial. Então, se estamos numa democracia racial, não preciso falar. E mesmo hoje, século XXI, ano 2023, quando a gente começa a falar sobre essa temática, algumas pessoas ainda falam é mimimi, é vitimismo, porque nós somos todos iguais, não existe racismo. Geralmente são pessoas brancas que, como, né, com o passar do tempo, né, foi passar de pai para filho esse meio que esse significado, né, que não existe racismo, é o mimimi. E, bom, eu queria perguntar para você quais os piores desafios que uma pessoa negra sofre hoje em dia enfrentando o racismo, entende? Então, são vários, né? E a gente também tem essa parte histórica que o professor Rodrigo muito bem conhece, que eu estou numa posição de mulher, e mulher preta, e mulher favelada. Então, são vários, né, pontos aí a se refletir, porque após a falsa liberdade lá, ainda teve toda uma luta, uma conquista em relação às mulheres pretas, né? Então a gente, em relação, volto a repetir, né, de falar, enquanto mulher preta e mulher periférica, fui criada na periferia e ainda estou na periferia, são assunto para bastante podcasts aí, né? Mas eu posso dizer que os desafios são grandes, mas o primeiro passo é a gente se sentir pertencente, se autodeclarar, que é um grande desafio nosso enquanto educador, vocês alunos, de ter esse pertencimento. Eu sou preta, e falar isso com afirmação, com orgulho, né, de entender a sua origem, a sua raça. Então, o primeiro ponto é isso, esse pertencimento. Então, galera, nosso tempo está acabando, né? Vim aqui desejar aqui um ótimo dia da consciência negra para todos, né, que estão nos assistindo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Esse é o nosso podcast. Em breve nós estamos se encontrando mais. Bom, eu queria deixar uma frase aqui. Mesmo com as dificuldades, né, hoje em dia, uma grande taxa de racismo, preconceito, bom, que não acabe essa luta, né? Porque é importante e eu acho que um dia vai acabar, eu tenho certeza, né? E, bom, esses eventos, manifestações contra, são muito importantes. Então, é importante continuar a luta e não parar nunca. É isso, galera. Valeu, falou.